Quando a gente fala em assédio sexual, até quero, né, dizer que o assédio sexual ele faz? Ele acaba atingindo a liberdade sexual. Então, assim, isso viola também direitos constitucionalmente garantidos, como o direito à igualdade, né, o direito à intimidade. E aí, o que acontece? O que é o assédio sexual? Qual é a diferença do assédio moral para o sexual? O sexual, você já viu, ó, assédio sexual é uma forma de intimidação, de ameaça, mas que tem ali em troca de obter o quê? Favores sexuais. E aí eu vou chamar a atenção de vocês. O que eu preciso? Elementos para caracterizar aqui para a gente entender esse que é o tal assédio agora sexual, não aquele que é moral, não é aquele que vai trabalhar com o psicológico, mas sem um cunho sexual. Agora estou falando daquele que é o sexual. Por que eu estou lhe chamando a atenção? Porque o assédio sexual, quando a gente fala dele, as pessoas costumam ligar muito a questão do crime, o direito penal. Eu falo, ok, tá certo. Tem realmente uma das modalidades de assédio sexual que realmente está lá no Código Penal, a gente tem a previsão no Código Penal, que é o 216A do Código Penal, fala sobre o assédio, isso é verdade. Mas essa não é a única forma de assédio sexual. O direito do trabalho trata o assédio sexual de uma forma mais ampla. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem dois tipos de assédio. Esse assédio, que é o que tem a questão do crime, que está lá no âmbito penal, ele é um tipo de assédio que ele demanda, de fato, que haja uma relação de hierarquia. Assim como a gente falou no assédio moral, a ideia desse assédio sexual, que é o assédio agora sexual, que traz a ideia do chamado assédio por chantagem. Ele traz uma ideia de hierarquia presente. Do mesmo jeito que o assédio moral, quando a gente falou daquela questão que, dependendo do tipo de assédio moral, tinha que ter hierarquia, esse tipo de assédio sexual por chantagem, ele também demanda ter o quê? A ideia de uma hierarquia. Por que hierarquia? Porque aquele que é o chefe, que é o superior hierárquico, ele de fato usa desta sua atribuição para poder chantagear e falou assim, olha, ou você cede a minha investida, ou você cede, venha ter relações sexuais comigo, ou então eu vou mandar você embora. Ou você pode, se você ceder aqui a minha investida e realmente vier a ter relações sexuais comigo, eu vou dar a você uma promoção, eu vou fazer aqui com que você seja o ganhador desse prêmio, ou então, se você não ceder, eu te mando embora, eu vou transferir você para um lugar ruim. Aí começa a fazer aquela chantagem. Eu não sei se você já ouviu falar de uma expressão, né, em latim, que que a gente chama de quid pro quo, que quer dizer o quê? Né? Quando você isto por aquilo. Então, esse que é o assédio, até teve uma questão da magistratura do trabalho que eles perguntaram o que era o tal do assédio quiprocó. O que é isso? É essa expressão que fala isto por aquilo. Então, é aquela ideia lá do direito penal, que fala, olha, você faz isso e em troca eu te dou outra coisa. Eu deixo de fazer alguma coisa que é ruim para você. Não sei se vocês lembram até de um filme que foi concorreu ao Oscar, que é o Scandal, que falava muito sobre isso. Né? O dono lá da TV, ele fazia isso, em troca de favores sexuais, ele falava, olha, você vai continuar sendo âncora aqui do programa, por quê? Porque todo mundo tinha que ceder as investidas sexuais dele para poder, de fato, continuar trabalhando, e sei lá, a repórter que era âncora do programa tal, e esse é aquele tipo de assédio que a gente fala que é o assédio por chantagem, é o assédio típico que está, inclusive, criminalizado. Mas a gente tem um outro assédio, que é o assédio por intimidação. E esse assédio por intimidação é também chamado de assédio sexual ambiental. Então, ele é diferente, porque ele não é aquele que exige que tenha um superior hierárquico, que está chantageando aquela pessoa. Não, ele é um tipo de assédio ambiental, porque é no ambiente de trabalho, e ele vem como uma forma de intimidação. Esse aqui é aquele que, assim, ele não está criminalizado, ele não tem lá uma tipificação. O que tem a tipificação é o por chantagem, mas esse é um tipo de assédio que acontece muito, quando você fala assim, né? Ele pode vir de forma verbal, ele pode vir de forma escrita. Quando? Quando você tem aquele tipo de investida, que são investidas que, quando acontecem, né, vão dizendo assim, valorizando atributos do corpo daquela pessoa, porque uma coisa é fato, tá? O assédio sexual pode acontecer com homem ou com mulheres,
mas vou assim, mais de 90% das hipóteses, assim, 97% das hipóteses de assédio sexual são mulheres que são as vítimas. Ou seja, então começa a ver atributos do corpo feminino e começa a trazer, né, piadinhas, investidas, né, de mau gosto ali naquela coisa. Mas não é aquela coisa de uma cantada, de um elogio sutil. Não, é de forma pejorativa, de forma que vem trazendo piadas, né? Apelidos e vem enaltecendo ali, né, os atributos físicos e até muitas das vezes tomando atitudes, mesmo que a gente chama de atitudes físicas, né, de agarrar a pessoa e coisa e tal, e são investidas aí mais sérias ainda dentro dessa questão que é o assédio, chamado de assédio sexual, mas o assédio sexual por intimidação, mas no ambiente de trabalho. A pessoa vai se sentindo mal, intimidada, aquilo vai destruindo aquela pessoa, mas com um cunho sexual, sempre trazendo a ideia do cunho sexual. Então, aqui, o que eu trago nesse momento, para falar dessa questão do assédio, é justamente lembrar que no direito penal ele se preocupou com aquele primeiro assédio por chantagem, que é uma coisa em troca da outra. Ou você faz isso, ou você perde o emprego, ou você faz isso, ou você não vai ser promovido, ou você faz isso. E aí, essa é a ideia que tem que ter a hierarquia. Já nesse outro assédio, que é o assédio ambiental, no ambiente do trabalho, que acaba acontecendo, esse é o assédio que não depende da hierarquia. Por isso que no direito do trabalho a noção de assédio é muito maior, né, assim, por conta disso, do que a noção do assédio sexual no direito penal. Então é bom fazer essa separação.